Gente, hoje eu estou do contra, né? Hoje eu vou contrariar muita gente da atualidade e vejam que audácia, eu vou contrariar uma crítica especializadíssima lá dos meados do século XIX, mais precisamente a do ano de 1861, se não me falha a memória, que é a data de publicação deste livro aqui do Dostoiévski, que é A Senhoria. Esse livro foi duramente criticado, né, com críticas incisivas, pungentes, com uma reprovação muito importante à época, e até os dias de hoje ele também continua não sendo um livro preferido aí daqueles que gostam da obra do Dostoiévski, mais de literatura em geral. Bom, elencam-se vários motivos, né? Não gosta da trama, acha o negócio meio arrastado, uma coisa esquisitíssima, tudo bem. Mas eu vou contrariá-los a todos, tá? Nesse sentido, porque eu sim considero este livro do Dostoiévski, esta novela, né? Podemos chamar de novela do Dostoiévski, uma grande obra-prima, né? Eu considero este livro um livro brilhante, tá? Sobretudo porque neste livro, e eu vou explicar isso no vídeo, o Dostoiévski coloca uma temática aqui, tá, como um protótipo daquilo que ele vai desenvolver brilhantemente lá em Os Irmãos Karamazov, aqui, né? Em um famigeradíssimo capítulo dos Irmãos Karamazov, que é o Grande Inquisidor, naquela conversa lá do Ivan com a Alyosha e tal, que é sobre a liberdade, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vou fazer um resumo, né, aqui da obra e fazer essas breves e pequenas análises para que vocês entendam o porquê que vocês devem sim ler esta obra, né, e se enriquecer muito com ela. Se você não tem o livro e vai adquiri-lo, eu sugiro que vocês adquiram essa edição aqui, tá, da Editora 34. Por quê? Ora, porque a tradução é excelente da professora Fátima Bianchi e ela, a professora Fátima Bianchi, além de traduzir a obra, ela escreve um pós-fácil excelente, tá? Um pós-fácil muito esclarecedor que vai te ajudar a compreender muita coisa que envolve a novela, que envolve o livro, tá bom? Gente, vamos lá, vamos fazer aqui uma sinopse, um resumo. Nós vamos ter aqui o protagonista, que é o Ordinov. Tá, aqui é um jovem que fica enfurnado em casa, um jovem aficionado pelos estudos, pela ciência, não tem contato com a sociedade, as pessoas não se sentem muito à vontade com ele também não, então ele sempre prefere ficar ali no seu recôndito, estudando, analisando as coisas e tudo mais. Bom, ele vai ter que se mudar de apartamento porque a sua senhoria, lá, a locadora, vai se mudar de Petersburgo e tem que arrumar outro lugar para ficar, né? Então o livro já começa assim. Então ele sai de casa para procurar ali um novo alojamento, né? Um novo apartamento. Ele já fica totalmente impressionado com aquela balbúrdia da cidade grande, aquela coisa, vai gerando impressões muito fortes nele, né? E não ruins, não é isso não. Ele vai ficando realmente impactado com aquilo tudo. O Dostoiévski faz essa descrição maravilhosa aqui logo no começo. E falando em descrição, eu preciso dizer uma coisa para vocês que eu não disse, deveria ter dito antes. A linguagem deste livro aqui, ela é muito específica, porque neste livro, assim como em Noites Brancas, Dostoiévski ele se envolve em uma narrativa romântica mesmo, tá? Ele aplica quase todos, vou por assim dizer, os elementos do estilo de época romantismo, que é um dos estilos de época que eu mais gosto, mas as escolas literárias, né? Eu não gosto muito desta divisão em caixetas que se faz das escolas literárias, sabe? O realismo, o arcadismo, o romantismo, sabe? Porque, claro, existem elementos de predominância em cada uma dessas escolas, mas elas sempre estão presentes, né? Nos autores, quer dizer, um autor realista vai, e muitas vezes pode ter elementos do romantismo, etc. Mas enfim, esse estilo de época do romantismo, ele possui também uma característica de linguagem muito própria, né? Ou aquela linguagem realmente que toca a idealização, né? Que toca ao abstrato, né? Que trabalha com um rebuscamento estilístico
E isso tudo está presente aqui neste livro, inclusive este pode ser um dos motivos para que muitas pessoas não gostem, porque todo mundo gosta do estilo romântico. Eu amo, eu sou apaixonado pelo romantismo, né? Tem gente que não gosta, mas a leitura realmente ela é diferente, por exemplo, de um texto predominantemente realista, não é aquela coisa mais crua, aquela coisa mais cortante e tal. Assim como é o Dostoiévski, né? Eu também amo o realismo, tá, gente? O Dostoiévski, em regra, ele escreve assim, aquela coisa mais caótica, mais cortante, aquela coisa mais incisiva e tal. Aqui vocês vão perceber que não. Ele tem essa linguagem, realmente uma linguagem quase que poética, um negócio, né, maravilhoso para mim. Bom, onde eu parei? Ah, sim, o Ordinov, portanto, sai para procurar ali uma nova moradia e vai andando pelas ruas de Petersburgo, se impressionando com toda aquela novidade. Lá pelas tantas, ele está andando aleatoriamente, procurando coisa aqui, coisa ali. Ele passa por uma pracinha ali e vê uma igreja. Ele vai até essa igreja, simplesmente vai até a igreja, entra lá e logo após a sua entrada, entra um casal. Entra um casal que é um velho, um ancião, com uma moça lindíssima. Dostoiévski descreve como uma beldade, um negócio, sabe, de uma beleza transcendente, uma coisa maravilhosa. O Ordinov, ele já meio que se apaixona ali à primeira vista, vendo essa mulher e tal. Agora tem uma coisa interessante, a relação dela com este velho, com este homem que ela está ali, que a está acompanhando, de cara já fica claro pra gente que é uma relação de domínio mesmo. Parece que ele é um opressor dela, um controlador. Ele vai a conduzindo os gestos dele, o comportamento dele em relação a ela, sem eles falarem nada. Já fica claro que ele tem um domínio sobre ela. Ele leva ela para rezar lá na frente do ícone. A impressão fica nítida, né, que há uma relação de domínio ali. Bom, o Ordinov fica encantado com aquilo. Quando esse casal sai, ele vai atrás do casal. Ele vai atrás, ele está meio que enfeitiçado ali por aquela mulher. Bom, ele acaba descobrindo onde esse casal mora e também não se sabe por que ele vai lá, né? Quer dizer, se sabe por quê, ele está ali envolvido já com a mulher, né? Mas ele vai lá e bate a porta da casa desse casal e pergunta se há algum quarto para alugar. Ele está procurando morada, né? Então ela pergunta. E pasmem, tem. O casal tem um quarto sobrando, é um apartamento modesto, mas tem um quartinho lá sobrando. Eles vão ser meio que vizinhos ali, porque tem uma espécie de um tapume que divide ali, tem um quarto para ele. Ele aluga esta casa e começa a viver ali com este casal. Aqui nós já temos um deslinde bom, né? Já estamos começando a entrar no buziles da coisa. O Ordinov começa a perceber realmente que a relação desta mulher, né, com este velho é uma relação maluquíssima, de opressão, de controle. Ele fica lendo textos sagrados para ela, sabe, como se estivesse, sei lá, a repreendendo, a controlando. E ela é uma mulher nitidamente sofredora, ela sofre com aquilo tudo, só que é resignada, ela aceita aquele controle daquele velho. E aí o negócio começa a ficar bem abstrato, gente. Começa a ficar uma coisa meio aparentemente desconexa, porque do nada o Ordinov já fala pra ela que ele ama ela, que ele gosta dela, e pasmem, ela também já fala que ama, que tá apaixonada, etc e tal, mas que não pode deixar o seu companheiro. E os diálogos vão se desenvolvendo em uma atmosfera assim, absurdamente amalucada, quase que uma coisa metafísica. Sabe, que você pode inferir, inclusive, que aquilo é um delírio mesmo, sabe? Dada exatamente essa desconexão em muitos momentos, né? Porque o Ordinov, ele estava meio com febre, ele ficou doente quando ele se mudou para casa desse casal, então você pode concluir, eu acho que ele está tendo um delírio, ele está em um devaneio aqui. Né? Só que isso, claro, que não está de forma conspícua, não está de forma explícita no texto. É uma inferência. Inclusive, esse tipo de resenha é muito bom de fazer, porque não tem perigo de dar spoiler, gente, porque o negócio aqui é tão subjetivo, é de uma hermenêutica tão própria, que aquilo que eu achar aqui, que eu concluir aqui, você pode concluir totalmente de forma contrária, tá? Então, mas você pode ter essa impressão mesmo, tá? Que se trata de uma coisa onírica, de um sonho, etc e tal.
ou de um delírio mesmo, de uma loucura. E esses diálogos vão acontecendo. Em alguns momentos o Muriov, que é o velho, eu não disse os nomes, né? O Muriov é o velho e ela chama Katerina. Não é? Em alguns momentos esse Muriov participa dos diálogos também de uma forma estranhíssima, falando umas coisas muito estranhas e tal. Bom, o resumo da ópera, lá pro final do livro, a Katerina, depois de todo aquele tempo que passou com o Urdinov, aquelas trocas de carícias faladas, tá, gente? Tem um beijo nos lábios, uma coisa assim, mas nada demais. Carícias no sentido de declarações mesmo, te amo, ai, eu sou apaixonado, estou envolvido por você, você é a coisa mais importante da minha vida. Ela dizendo para ele também, o que é muito estranho, eu repito, né? Eles nem se conheciam, mas dizendo que está apaixonada por ele, mas que não pode deixar o velho, tal. E no final das contas ela manda o Urdinov embora, fala, vai embora, não quero você, vou ficar com ele e pronto, acabou. Ótimo, esse é um grande resumo da trama, certo? Agora vejam vocês, eu disse que para mim, sobretudo, esta obra é sim uma obra-prima, porque ela prenuncia aquilo que Dostoiévski vai falar lá nos Irmãos Karamazov, que é a questão lá do Grande Inquisidor, onde a liberdade é a temática central. Gente, ao longo deste livro aqui, você vai percebendo em um subtexto, tá? Isso não está também dito claramente pelo autor, não está dito claramente pelo Dostoiévski, mas você vai percebendo nesse subtexto que claro que Dostoiévski aqui me parece fazer o que nós chamamos de desautomatização da linguagem, né? Ele não deixa aquele negócio claro, tal. Isso é uma impressão que você vai tendo, né, ao conhecer a obra. Me parece que esta mulher, que é a Katerina, embora esteja ali em uma situação, uma condição de opressão, de sofrimento, né, de ser controlada, de ser subjugada o tempo todo, ainda assim ela não quer se desvencilhar daquele homem, que é o seu algoz, que é o seu opressor, né? Que é quem a controla, que é quem determina a sua vida. Lá nos Irmãos Karamazov, e aqui nós temos que dar um crédito para a crítica, isso era tudo muito inicial, né? Dostoiévski foi desenvolver isso lá nos Irmãos Karamazov. Lá nos Irmãos Karamazov, na alegoria ou na parábola do Grande Inquisidor, que o Ivan conversa lá com a Alyosha, ele vai aqui, eu não vou entrar muito no mérito, né? Isso inclusive dá um vídeo específico que é um dos capítulos mais fulgurantes da literatura universal, o Grande Inquisidor. Mas trocando aqui em miúdos, né, a grosso modo, será que o homem está pronto para ser livre? Será que o homem quer de fato ser livre? Estaríamos nós preparados para arcarmos com as consequências da real liberdade? Ou nós precisamos mesmo ser resignados a alguém, a uma autoridade, nós precisamos obedecer a alguém? É um negócio muito forte, né? Lá no Grande Inquisidor, que, claro, tem muitas nuances, como eu disse, é interessante, é um vídeo específico, né? Mas isso é colocado de uma forma muito incisiva, né? Será que nós não precisamos obedecer a alguém? Será que nós teríamos uma estrutura para suportar as consequências de nossas decisões, de um efetivo livre-arbítrio? Não é mais cômodo nós não sermos livres, e portanto não assumirmos a responsabilidade pesadíssima da liberdade? Isso é um negócio, gente, seríssimo. Quando você se aprofunda nesse conceito, você mergulha em reflexões sérias, seríssimas, não é verdade? Então esse tema permeia esta obra. A Katerina, quando ela não se desvencilha do velho, podendo fazê-lo, porque ela está ali com o Urdinov, eles podiam fugir, podiam ficar juntos, o homem é velho, o homem está doente, ela poderia largar, ela poderia se livrar daquela opressão, mas ela não, ela quer continuar. Ela manda o outro embora, ela manda a liberdade embora para ficar com a opressão. Será que ela não está pronta para ser livre? Importante que, assim, dizer também que um desses diálogos, né, ela acaba contando para o Urdinov algumas partes de sua história, inclusive a origem daquele velho.
que daí tem um outro tema aqui pesadíssimo também, quer dizer, esse velho meio que a furtou da família no passado, né? Ela ainda era uma garotinha, ele teve uma tragédia lá com a família dela, muito possivelmente causada por esse próprio velho, e ele meio que raptou ela e desde então começou a controlá-la, como se faz parecer ali, né? E este velho poderia, vejam vocês, inclusive há indícios importantes na obra, poderia inclusive ser o pai dela, fruto de um adultério, né, de sua mãe, da mãe dela e tal. Então há coisas bem profundas, Mas retomando aqui a questão da liberdade, né? Desse eventual despreparo para a liberdade. Inclusive, lembrei, eu estava tentando lembrar de uma coisa que eu ia falar aqui, lembrei agora. Lá nos Irmãos Karamazov, quando o Ivan conversa com o Alyosha, ele diz o seguinte, olha só, o homem, ele se sente livre quando ele não é livre. Vejam vocês como é denso esse negócio, né? Porque quando ele não é livre, ele não está com aquela responsabilidade da liberdade efetiva. Então aí ele se sente livre. Quer dizer, o sentir-se livre implica não ser livre, sabe? Então, gente, é por isso, portanto, eu não quero que o vídeo se estenda muito mais, é por isso que eu digo que sim, A Senhoria é uma obra-prima, porque ela prenuncia uma das coisas mais brilhantes que o Dostoiévski escreveu, que foi os Irmãos Karamazov como um todo, mas especificamente o capítulo do Grande Inquisidor, aqui para nossa discussão. Portanto, eu recomendo sim a leitura. Vocês vão mergulhar nessa história, mergulhar nessa trama. Espero que este vídeo sirva para que vocês realmente reflitam sobre algumas questões que eu coloquei aqui. E repito, gente, compre essa edição, porque o pós-fácil da professora Fátima é uma coisa maravilhosa. Uma coisa brilhante, tá bom? Gente, peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, comentem, façam todo o protocolo do YouTube, que é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.